Boa noite, meus amados, que a graça e a paz de Jesus seja com vocês todos, amém? Meus queridos, eu estou aqui num propósito, a qual eu falei para vocês no domingo, que nós vamos começar a postar alguns vídeos, na nossa página no YouTube. Inclusive eu quero incentivá-la a dar o seu like lá, o seu ok, e ativar o sininho também, para você estar recebendo ali as notificações, as novidades do nosso canal. E a ideia aqui é começarmos a colocar um estudo bíblico em prática, tá? Visando principalmente a visão da Igreja Batista Sol da Justiça, Eu tenho postado lá que nós somos da fé, nós somos Sol da Justiça. Não quero colocar isso aqui como uma verdade absoluta, até porque muitos têm direção da parte do Espírito e revelação da palavra e tende a crer de uma forma peculiar, alguma coisa direcionada. Mas o que nós vamos fazer aqui, a partir de então, os livros que nós ensinaremos, é aquilo que a gente tem praticado, aquilo que a gente tem crido, Eu falo a gente, os líderes da nossa igreja, os pastores, e o que o Senhor tem nos mostrado que é a direção correta. Essa parte bíblica, essa parte que realmente o Senhor tem nos abençoado. Amém? Estou aqui na minha casa, barulhinho ali dos meus gatinhos, Amém? Então, vamos lá. Antes de nós entrarmos propriamente dito num livro do Novo Testamento, nós precisamos de um pano de fundo. E o pano de fundo é a Bíblia como um todo, Existem dois versos que me chamam muito a atenção e eu quero compartilhar com você. O primeiro deles é lá em 2 Timóteo, eu estou aqui com a versão aberta, a Bíblia aberta aqui numa versão, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso de número 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Lá em Hebreus capítulo 4, verso de número 12, a palavra do Senhor diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então nós sabemos que a Bíblia é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, Ela nos foi dada para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redaguir, para nos preparar para toda a obra. É interessante que ao preparar a palavra, estou aqui com 3 versões, ao preparar a palavra, a gente sente uma atmosfera tão gostosa. Por quê? Porque o autor está aqui conosco. O Espírito de Deus está aqui comigo, está aqui em mim, dando uma capacidade de interpretar e uma unção sobre. Por quê? Porque todo aquele que também for alcançado por esse vídeo vai ser abençoado, vai ser contagiado e o Espírito vai trazer esclarecimento, amém? Vai trazer aí luz e entendimento. Também lá em Salmos capítulo 119, verso de número 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tem muitos outros versículos falando desse poder da palavra, amém? Então vamos começar na ideia. O que é Bíblia? Bíblia, ela vem do original bíblio, no grego, é biblion, que significa rolo, tá? Ou, como eu coloquei aqui, livro ou livros, coleções de livros, biblioteca, é uma ideia de um apanhado de livros e autores diferentes que se juntaram no entendimento para formar assim a Bíblia como um todo. Nós temos lá os 5 primeiros livros que nós chamamos dos Pentateucos ou os livros da lei, que são os 5 primeiros. Depois vem os livros históricos do Velho Testamento, que são 12. Depois vem os livros poéticos, que inclui Jó, Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão, enfim, que já vem a partir de então como livros poéticos. Aí depois vem os profetas maiores e os profetas menores. Num conjunto de ideias seria 5, 12, 5, 5, 12, 5.
né? 5 livros da lei, depois 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas maiores e depois 12 profetas menores. E aí fechamos a velha aliança, o Velho Testamento. Aí nós vamos para o Novo. O Novo tem os 4 primeiros evangelhos, que são chamados de evangelhos, né, sendo os 3 primeiros sinóticos iguaizinhos, assim, tirando o ponto de vista do autor, que isso é muito bom, isso nos dá segurança, né? E o livro do Evangelho de João, que é um pouco diferente dos outros 3, tá bom? Mas é considerado um evangelho. Depois vem as cartas, aliás, vem um livro histórico, o livro de Atos, tá? Escrito por Lucas, nós damos a ele esse crédito, né? E o livro de Atos é o livro histórico do Novo Testamento. Depois vem em torno de 13 a 14 epístolas de Paulo, cartas de Paulo, livros de Paulo, né, começando ali em Romanos, e se formos atribuir a ele também o livro de Hebreus, aí no todo dão 14, né? E também temos depois Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas, né? E Apocalipse, que é inspiração de João, tá? João, o apóstolo. Bom, praticamente nós fechamos a Bíblia aí. Agora, é preciso falar a respeito da importância de nós entendermos a Bíblia, né? De como nós podemos vê-la, entendê-la e praticá-la. Ver a Bíblia, né? Entender a Bíblia e depois praticar a Bíblia. Eu não sei se você já ouviu aquela expressão balaio de gato, né? Balaio de gato é uma expressão usada para falar de um lugar bagunçado, de um lugar que não tem ordem, tem uma desordem, né? A Bíblia, ela não pode ser vista como um balaio de gato. Ela não pode ser lida de qualquer jeito, interpretada como seu bel prazer, né? Mesmo que haja umas revelações ali, mas ela tem que passar por um crivo de uma linha de raciocínio, de um entendimento, de um ensino, de um estudo, para que não se crie doutrinas, para que não se crie julgos e pesos e coisas erradas, interpretações erradas, né? Coisas que muitas vezes estão lá na Velha Aliança, que hoje já foram transformadas, já foram modificadas, mas ainda se há uma leitura feita em desordem, muitas coisas daquilo ali você vai tirar para os dias de hoje e você vai interpretar aquilo de forma errada, entendeu? Então isso é ruim para você mesmo, é ruim para a sua fé, é ruim para as pessoas que estão à sua volta, porque você não vai saber falar com elas e trazer esperança e glória e entendimento, amém? Então, falando, e eu gosto de dividir a Bíblia assim, o antes, o durante e o depois. O que seria o antes? O antes seria o Velho Testamento, tá? O antes. O durante seria os evangelhos. O depois seria Atos, ou a partir de então, né, que nós chamamos de realmente a nova aliança, né, o Novo Testamento em vigor. Então, o antes, o durante e o depois, tá? Por que isso é importante? Ah, mas o senhor falou ali que toda a Bíblia é inspirada. Sim, isso é verdade, para o ensino. Por isso que é muito importante nós termos o Velho Testamento conosco, porque ele vai nos ensinar, ele vai nos apontar, ele vai nos mostrar acerca de Cristo. E isso vai nos dar segurança. Agora, existem coisas que no Velho Testamento estão lá, que não são para nós que hoje somos cristãos. Éramos gentios, não conhecíamos a Deus, né? Hoje somos cristãos, e tem coisas que estão escritas lá, ordenanças, tá? Que são para os judeus, são para um povo em específico, né? E eu não posso pegar aquilo que está lá e querer trazer para os meus dias hoje, que vai trazer bagunça, vai trazer confusão e não vai nos dar paz. Vai ficar aquele negócio complicado de se viver. Vai sair um peso, um fardo, né? Vai acabar sendo um fardo, um peso, tá bom? Então ali existe a lei e os profetas. Claro que a lei moral de Deus, ela é imutável, tá? Eu costumo falar que os 10 mandamentos,
são as leis imutáveis do Senhor, né? Algumas se referem a Deus, eu acho que são as 4 primeiras, eu não me lembro bem agora, a gente pode estar se aprofundando nisso depois. E depois 6 delas são voltadas para o relacionamento com o próximo, com o ser humano, com, né, o seu semelhante. Então, 4 direcionados a Deus e 6 direcionados ao relacionamento com o seu irmão, tá? Com o próximo. Então, essas são as leis morais, elas são imutáveis. Mas existem algumas leis cerimoniais que elas são dadas a judeus, para os judeus, né? E, enfim, para eles praticarem. Não tem como nós trazermos para uma realidade cristã, né, tais práticas. E isso é importante a gente salientar para depois também a gente não ficar sofrendo por causa disso. O durante, eu chamo de evangelhos, né? E tem como base Cristo, tá bom? Cristo. Sendo ele a base do tempo dos evangelhos, ou seja, na velha aliança a figura máxima era o próprio Deus. Nós temos a leitura lá a respeito do Espírito Santo, né? O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Nós temos várias passagens que falam do Espírito de Deus, né? Que estava em Saul, saiu, né? Da vida de Saul. Nós temos, mas a figura maior na velha aliança é o próprio Deus. Nos evangelhos, a figura central é Cristo. Cristo passa a ser a figura central, Jesus é a figura central. Tanto que lá em Lucas capítulo 16, verso 16, ele fala: a lei e os profetas vieram até João Batista. Depois, né, vos anuncio, ou seja, lhes é pregada a palavra de Deus, ou seja, o reino de Deus lhe é pregado a partir de então. E muitos tentam entrar ali por força, né? Jesus praticou a lei? Sim, né? Mas a verdade é que, de uma certa forma, Jesus ele veio para cumprir a lei. Muitos confundem isso, né? Mas Jesus praticou, mas Jesus curou no sábado, aquela coisa. A gente não vai entrar no mérito da questão agora, mas é importante a gente trazer a memória lá em Mateus capítulo 5, verso 17, aonde Jesus fala, né, que céus e terras não vão passar e não vai se mover nada a respeito da lei. Eu vou pegar aqui certinho para a gente poder estar lendo com mais propriedade, tá? Para a gente entender certinho. Mateus capítulo 5, verso 17. Estou aqui já em Mateus, tá? Para você entender. Espero que esse ensino possa estar te ajudando aí a compreender a Bíblia melhor. Bom, verso 17 diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, né? Não vim tirar, não vim mover, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra se passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Guarda essa frase final, tá? Essa palavra final, tanto do verso 1 de falar abrogar, né? Quando eu falei a respeito, ele fala abrogar, mas cumprir. Ele não veio abolir, mas ele veio cumprir. Cumprir. Isso está lá a última palavra do verso 17. Se você for no verso 18, a última palavra ele fala até que seja cumprido. Né, está quem é melhor de português aí pode me ajudar, né? Está no presente, né? Tá acontecendo, e o outro já aconteceu, está até que se cumpra, ou seja, seja cumprido. Fechou. Bom, quando é que isso aconteceu, né? A gente sabe que Jesus curou no sábado, a gente sabe que Jesus fez muita coisa, que a lei proibia, a lei cerimonial, né? As leis lá judaicas proibiam, e Jesus fez. E aí muitos falam, mas Jesus cumpriu ou não cumpriu? E aqui ele fala de cumprir. Irmãos, quando Jesus fala de cumprir, ele estava falando de tudo que o Velho Testamento falava a respeito dele. Você está entendendo? De tudo que lá em Gênesis, lá quando fala que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, Isaías 53, né? Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Isaías capítulo 9, né? Sobre o príncipe da paz. Então, tudo aquilo que a velha aliança falava, né?
aquele entendimento do Messias chegou em Cristo Jesus. Então a figura central dos evangelhos é Cristo. E durante a sua permanência aqui na terra, tá? Ele estava ali para cumprir a vontade de Deus. Aonde isso se cumpriu? Na cruz do Calvário. Lá em João capítulo 19, né? Agora não me lembro o verso, acho que é o verso 20, 30. Vamos ver aqui certinho. Evangelho de João, capítulo 19. Que aí ele fala, está consumado. Numa outra tradução ele fala, está cumprido. Se cumpriu, então tudo que a velha aliança apontava e tudo que agora, durante os evangelhos, a graça se manifestava, né, a respeito da pessoa dele. Vamos ver aqui, verso de número 31. João, Evangelho de João, deixa eu achar aqui. A crucificação, a partir do verso 17. Disseram uns aos outros, não rogue, e junto ao cruz, Jesus estava, verso 26, ora, Jesus vendo ali a sua mãe, né? Verso 29, estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegou à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está, verso número 30, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Está consumado. Se cumpriu as Escrituras, se cumpriu a palavra. A partir de agora é com Ele, é com Cristo, é com o Novo Testamento, é a nova aliança que está em vigor. É o novo nascimento, a nova realidade da criação, a nova a vida com Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, tem outra passagem também que eu gosto para ilustrar esse período transitório. É lá de Mateus 17, quando no Monte da Transfiguração, quando apareceu para os discípulos, né? Ali, os que Jesus chamou para estarem com ele, Pedro, Tiago, João. E Pedro ali quis fazer a política da boa vizinhança, quando apareceu naquela visão Moisés e Elias, que na verdade representa a lei e os profetas, né? A lei, Moisés, os profetas, Elias. E o próprio Cristo também ficou, né, transfigurado, e Pedro sugeriu que se fizesse uma tenda para os três. De repente diz a palavra que os dois sumiram, só ficou Jesus, e uma voz que veio do alto e falou, este é meu filho, a ele escutai. Você está entendendo? A partir de então, o Novo Testamento, a nova aliança em Cristo Jesus, e com ela todas as suas primícias, todas as suas novidades, tudo se cumprindo de uma forma muito mais linda, tá bom? Então o Novo Testamento é composto por essa realidade, o Espírito de Deus em nós, o próprio Deus habitando no ser humano, em todo aquele que entrega a vida para Jesus, o próprio Deus. Antigamente, na velha aliança, o Espírito ele vinha sobre as pessoas, sobre alguns, né, sacerdotes, reis e profetas. Isso na velha aliança. No Novo Testamento, o Espírito de Deus veio sobre Jesus. Jesus operou muitos milagres por causa do Espírito de Deus que estava nele, sobre ele, né? E já depois, no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 14, também ele fala, a partir de então ele nos enviará o Consolador, aquele que estaria conosco, que nos ensinaria todas as coisas. Então, a partir desse momento, muitas outras coisas nos foram reveladas. Amém? Aqui basicamente se resume a palavra. Claro, de uma forma muito curta, de uma forma muito simples, mas é importante você entender. Hoje nós estamos aqui para praticar, para vivenciar, para testemunhar o que Cristo fez por nós. Deus abençoe. Fica na paz do nosso bom Deus, em nome de Jesus.